Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande. Estamos na 5ª edição do ano 3 desse programa que é a maior audiência na TV Diário e na Rádio CDN. Graças às personalidades que aqui vêm, nós falamos de inovação, de tecnologia, de pesquisa, de mercado. Isso mostra o potencial de Santa Maria, o potencial da região. E hoje vamos trazer um outro ex-aluno, outro piá que decolou, foi nosso aluno da administração, fez contábeis, fez toda uma carreira acadêmica e está hoje muito bem inserido no mundo dos negócios. Está aqui comigo Jonas Venturini, egresso aqui da universidade, família em Santa Maria, santamariense da Gema. E vai ser uma dificuldade hoje segurar, porque o Jonas é de altíssima velocidade. Jonas, bem-vindo. Obrigado, mestre. Aproveitando a tua estada aqui em Santa Maria, que além de vínculos familiares, tu também tem negócios aqui em Santa Maria, mora em Porto Alegre e trabalha mais em São Paulo, pelo mundo. Jonas, gurizão, mas já desde muito cedo, voando alto. E eu fico feliz, sabe, que gente vindo para cá, a gente ficou recordando, né, os tempos de aula, que você falou isso, você falou aquilo, né, no tempo de faculdade, naquela cadeira do sábado de manhã, Isso. Né, e prática de negócio. Jonas, vamos contar um pouquinho para as pessoas te conhecerem, né, desde cedo, a tua opção para essa área dos negócios. Bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado, mestre. Um prazer estar aqui na minha terra amada, Santa Maria. Esse ano eu completo 17 anos que eu fui embora para Porto Alegre, me estabeleci em Porto Alegre e eu tenho sempre uma satisfação voltar. Agora voltando, implementando um negócio que daqui a pouco eu quero falar mais a miúde, mais no detalhe, e dizer também que, de primeira mão, né, fostes um inspirador, tanto que tu sabes, não é rasgar seda, que eu relembro pontualmente as histórias que tu contava em sala de aula e nos inspiravas, né? Incrível. E porque realmente nos marcou muito, nós fomos a penúltima turma que tu ministrastes aula e tu fostes nosso homenageado. Foi verdade. Né? Então, teve um hiato do primeiro semestre que tu esteves conosco e para te teres uma dimensão das marcas que deixastes, 8 semestres depois veio o convite para ser homenageado, tu só nos deste uma disciplina. Sabe que foi incrível, isso eu jamais vou esquecer, né, Jonas, porque eu voluntariamente criei essa cadeira, voluntariamente eu achei mais importante dar aula para os alunos no primeiro semestre, para motivar a gurizada, para eles terem um contato com o empresário no começo da faculdade. Em loco. Em loco. Que as nossas aulas eram nas empresas. Eu posso citar algumas aqui, né? Empresários que iam lá na sala de aula. Iam na sala de aula, né? Empresários que, infelizmente, já nos deixaram, né? O seu Guido, da ENI, esteve na sala de aula. E o tino empresarial e comercial, Carlinhos, eu me lembro que eu falei, por que a ENI, assim como a Renner, ela não bota o cartão próprio? O seu Guido falou, a nossa política, ela não vai até aí. Deu 2, 3 anos depois, a ENI botou o cartão próprio. Mas aí nós estivemos na Medianeira, na CVI, né, na distribuidora Renic também, né, já nos deixou o seu Reni Rubim. E foi muito prazeroso a gente ter esse contato e nos instigarmos ali para a veia empreendedora, que
Eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao FSM, que me deu 4 diplomas. Eu sou filho da Universidade Federal de Santa Maria, 2 graduações, especialização em estatística e o mestrado em administração. Sou extremamente grato ao FSM e sou extremamente grato ter tido o contato com o empreendedorismo ali no primeiro semestre. Porque as universidades públicas, por filosofia, elas acabam tendo efetivamente mais uma pegada acadêmica e não tão empresarial, mesmo nos cursos vinculados a negócios. Então, eu te agradecer, né, por me inspirar e por agradecer ao FSM publicamente aqui nesse espaço pelo que ela me deu. Eu não seria o que eu sou hoje, e não sou muita coisa, mas eu sou eternamente grato ao FSM. Eu já tive a oportunidade de voltar a dar palestra, e sempre que eu sou convidado eu volto com o maior prazer, porque eu tenho uma gratidão eterna pelo FSM, por tudo que ela me proporcionou em termos de formação. E tu te sentiste bem, porque tu seguiu uma carreira acadêmica, graduação, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tu teve uma sequência, porque tu sempre foi ambição, tivesse a ambição de crescer, de conhecer e compartilhar os conhecimentos. Isso é um perfil teu, tua característica. Mas, Jonas, como é que nós começamos essa história, tua família, a opção pela administração em primeiro lugar? O pai era empresário, o pai tinha uma construtora aqui em Santa Maria, chegou a ter 250 funcionários, saiu do nada, saiu do negativo, eu costumo dizer. Saiu do negativo, muito trabalho, conheceu meu pai, muito honesto, mas chegou num determinado momento que ele dizia que aonde ele tinha saído, onde ele tinha chegado, para ele estava bom. Aí ele foi ter fazenda, depois foi ter sítio, e eu fui de uma outra relação do meu pai, do segundo casamento. Eu não peguei a época da construtora, eu era muito novo, mas eu sempre gostei muito. E durante a faculdade, a escolha era natural para mim, eu estava entre veterinária e estava entre a administração. E eu acabei optando pela administração, eu acredito que a veterinária realmente não era o meu caminho. E durante a faculdade, já com estágios, a empresa Júnior, que sempre foi um grande apoiador, Objetiva Júnior, participei ativamente, eu via, Carlinhos, um gap, que era com relação a ter uma formação sólida e buscar uma carreira empresarial. Porque eu via perfis completos ou extremamente acadêmicos ou extremamente empresariais. E eu sempre imaginei que se eu tivesse os dois mundos, eu poderia ter um diferencial, né? Muito porteriano, eu queria uma vantagem competitiva. Então eu buscava tentar entender um pouco mais do que a teoria poderia me oferecer enquanto ferramentas, enquanto técnicas, enquanto conceitos, para colocar na prática nas minhas empresas, que aí depois eu venho então construindo uma carreira empresarial em paralelo com a minha carreira acadêmica, mas depois que eu faço então essa formação, foram 2 doutorados na URGS, 2 pós-doutorados, né, um na FURB e um na UFSC, um em administração e outro em governança, em contábeis, aí efetivamente priorizar e focar mais na minha atividade empresarial. Hoje o nosso grupo, são 12 empresas no grupo empresarial, a holding controladora se chama Boca do Monte, porque eu e outros sócios somos santamarienses e a gente quis, mais uma vez, né, prestigiar a nossa cidade. Então o nome da holding que controla as empresas se chama Boca do Monte. Jonas, voltando um pouquinho, eu sempre estive convencido de que o empresário que tem um pé na academia, na universidade, ele é muito mais competitivo. Tá? E agora está se fechando, quer dizer, tu tens esse mesmo pensamento, investiu nisso, porque o desafio vem ali, é da informação, é do convívio com os mestres, com os jovens. Tu vira um eterno estudante. Um eterno aprendiz, né? Está sempre querendo aprender, e é uma boa angústia. E isso te dá, sim, um diferencial no mercado, sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos. E tu tens uma outra virtude que é muito interessante, 2, assim. Primeiro, tá? Combinar administração com contábeis. Eu fiz isso lá no passado. Eu lembro. Né? Quer dizer, eu não gostava de contabilidade, mas eu preciso conhecer. Tu me permite? Eu lembro,
o nosso público nos assiste, né? Várias passagens do Carlinhos eu menciono para ele. Eu vou te dar mais uma como prova da minha boa memória. Tu fostes numa reunião num banco e tinha um balanço em cima de uma mesa, tu leu aquilo e começou a falar, e o cara falou, como é que tu sabe de tudo isso? No Bradesco. No Bradesco. E aí tu disse, não, mas é que eu também sou formado em contábeis. É verdade, não é essa história? Eu estava para ser recebido pelo Munhoz, pelo nosso amigo Munhoz, lá em São Paulo, no antestado do Bradesco, e eu comecei a analisar o balanço do Bradesco, né? E disse, o desempenho de vocês assim, mas como é que foi? Né? Então, a contábeis, quer dizer, tu tem uma segurança adicional porque tu não é enrolado, tu sabe interpretar os números. E segundo, uma grande virtude, estatística, mensurar. Então, Jonas, assim, não é para ter gabar com os outros, mas no momento certo tu decidiu. Tá? Quer dizer, tu precisava, no arcabouço do conhecimento de gestão, ter um braço no conhecimento da contabilidade e as suas variantes e mensurar. Quer dizer, a paixão pela estatística faz a diferença em muitas decisões. Quero falar agora especialmente para o nosso jovem estudante aqui, tá? Aqui. Carlinhos, eu sempre fui um cara muito planejador, tá? Então, e pelos cases, pelos exemplos, por tudo que eu aprendi, eu sempre planejei a minha vida. Então, eu vou abrir aqui para o pessoal qual foi o meu planejamento, tá? Uhum. Eu dizia para ti, eu não corro 100 metros rasos, eu corro maratona. Essa versão do hoje é pior que a versão do amanhã. Mas eu quero acreditar que foi melhor que a versão do ontem. Aquele que teve lá na Superalto ontem não era tão bom quanto esse que está aqui, mas ele também não é tão bom quanto o de amanhã. Então, eu imagino que quando eu tiver na tua idade, eu quero estar muito melhor do que eu estou hoje em termos de pertinência, de relevância, né? Porque eu não me imagino parando, eu me imagino constantemente aprendendo e agregando para a sociedade. Então, os meus anos 20, eu pautei a minha formação, eu fiz tudo que eu podia, defendi meu doutorado antes dos 30 anos. Os meus anos 30 era a estruturação do meu modelo de negócio. Agora estou com 42, é a sedimentação do meu modelo de negócio. E os meus 50 é a internacionalização. Uhum. Então, quando eu chegar nos meus 50 anos, é o meu projeto de internacionalização. Eu vou internacionalizar o meu grupo empresarial. Então, dali para frente, é dar continuidade nisso. Então, toda a minha vida ela foi planejada em décadas, no qual eu investi tanto em mim, e quanto agora estou investindo nas minhas empresas para poder me diferenciar no mercado. Vou pegar o teu gancho para transformar numa pequena aula para essa gurizada que tu está falando agora, tá? O planejamento é uma palavra que não está na cabeça do jovem na universidade. Tá? Ele vive numa bolha. Depois que eu me formar, eu vou ver. Jonas insiste com a gurizada. Por que é importante se planejar desde muito cedo? Antes, até eu diria, né, Carlinhos, o porquê é importante se formar. Porque a gente hoje vê um fenômeno de evasão dos bancos acadêmicos de terceiro grau, de faculdade, muito grande. Hoje, tu ter uma formação é o início. Antigamente era o fim do caminho. Tá formado, tá com o futuro garantido. Hoje tu não tem garantia alguma. Tu tem uma garantia de ter uma profissão, de ter um conhecimento chancelado por uma instituição de ensino e reconhecido por uma sociedade. Então, a partir dali, tu efetivamente começa a trilhar a tua trajetória profissional, seja acadêmica, seja empresarial. Tu queres ver uma coisa? Tanto tu quanto eu, nós temos duas similaridades. Tu és formado em ADM, assim como eu, pela Federal, e nós somos formados em contábeis pela Federal. Uhum. Boa parte do que tu aprendeu na Contábeis, eu não quero ser exagerado, mas eu botaria que 95% no mínimo já não se aplica mais. Sim. E do que eu aprendi, Carlinhos, 90% está fora. Sim, sim. Por causa que com a reforma tributária vai mudar absolutamente tudo em termos de escrita fiscal contábil. Nós teremos uma janela até 2032 no qual percorrerão os dois sistemas tributários até que efetivamente em 32 esse vigente cai e entra o novo da reforma tributária. Então nós teremos grandes mudanças, significativas mudanças, o que faz com que o profissional que se forme, ele não pode se dar o direito de parar. Se ele parar, passa por cima. A questão de compartilhar, só para finalizar esse ponto, que eu te dei provas disso, né?
sempre os alunos me perguntavam, porque muitos professores se milindravam em passar ferramentas, técnicas, diagnósticos, modelos de relatórios, eu sempre compartilhei tudo. Eu disse, porque se um dia que eu olhar para vocês eu tiver medo da concorrência, é porque eu já fui ultrapassado e não estou sabendo, né? Então não, compartilha, eu quero estar sempre um passo à frente. Interessante, né, Jonas? A nossa convivência com a gurizada, nós estávamos vindo para cá e tu me disse assim, né? Eu disse para vocês assim, né? Não, nada de casar cedo. Como é que foi a história? Nada de casar cedo. E além de dar o ensinamento, contou o case próprio. Cheguei em casa e disse, tô namorando. O pai falou, vai terminar, não é a hora. Então, o professor tem que ir além. Tá? Tem que ser... ele tem que ser realmente mostrar liderança, capacidade, abrir o compartilhamento que tu faz hoje, a gente faz, tem que compartilhar o teu conhecimento. Carlinhos, esse ano agora faz 23 anos que nós estivemos juntos em sala de aula. Eu na condição de aluno e tu na condição de professor. E eu te digo assim, quantas marcas que eu vou te falando dos ensinamentos que tu me deu que eu carrego até hoje. Não saíram da minha cabeça. Esse, por exemplo, agora, a questão, né, das negociações, eu me lembro, eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente chegou numa visita técnica e aí tu saiu para conversar, tinha um profissional nos apresentando a empresa, o seu histórico, o que fazia, aquela coisa toda, tu volta tremendo e disse assim, pá, fechei um baita de um negócio. Que era justamente, eu fiquei alucinado com aquilo no bom sentido, que era justamente unir as duas coisas, que era o que eu queria para mim, sabe? Unir as duas coisas, ele tá aqui nos ofertando isso pela networking, pela rede de contatos que ele tem, mas em contrapartida, o empresário Carlinhos Costa Beber está aqui fazendo negócio também, porque uma coisa não se separa da outra, elas são indissolúveis. E interessante que o professor, ele detecta o aluno que tem uma ambição, que quer crescer, quer aprender. Sabe? Então isso aí te faz apostar mais, certo? Te cria mais vontade em ajudar. Pô, eu tinha paciência de levar vocês nas empresas, levava empresário. Isso sempre me deu uma paixão de ajudar a gurizada. E mesmo aposentado, faz uns 20 anos que eu estou aposentado, continuo indo à sala de aula, né, motivando. Agora nós vamos ter esse ano, de 25, né, um trabalho de mentoria, uma coisa inédita dentro da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo. Né? Eu estou levando um grupo de empresários, tá? E nós vamos ter alunos das engenharias como sombra, Perfeito, convivendo com a gente. Porque é tão grande o desafio, tá? São milhares de jovens, isso assim que me deixa às vezes muito preocupado, porque nós temos hoje 30 mil alunos na Federal. Há uma tendência de 15 mil desistirem. Aquilo que eu estava falando. É uma vazão absurda, assim, e a sociedade tem que tomar conhecimento disso. Né? Se eu puder ajudar já é muito importante. Vou te dar um exemplo dessa ação que tu estás promovendo junto com a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que eu vejo que é uma ação primorosa, mas eu vou te dar um exemplo de um outro contexto. Eu estive em 2022 em Stanford, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Tem um livro que até eu vou te recomendar e eu quero te presentear esse livro. Se chama De 0 a 1. Tá? De 0 a 1. Esse livro quem escreveu foi o Peter Thiel. O Peter Thiel, para quem não sabe, foi o primeiro investidor da Meta, Facebook, na época. Tá? Ele pegou, Carlinhos, botou $500 mil por 8%. Em Stanford, existem os cursos de verão, Summer Course, né? Que são 3 semanas. São cursos de extensão, não são cursos regulares, não geram uma matrícula para o aluno. É o que tu estás fazendo agora. Ele foi para um curso de verão, um Summer Course em Stanford, explicar como investir em startups. Durante 3 semanas, 2 vezes por semana, 6 encontros. Chegou no final da aula, um aluno levantou e disse assim, professor, eu queria falar com o senhor. Ele deve ter pensado, né? Esse cara vem me apresentar uma startup para investir. O cara falou assim, eu gravei todo o seu curso. A minha proposta é, eu escrevo um livro e tu assina comigo. É um best-seller global. O nome do aluno se chama Blake Masters. E ele escreveu junto com Peter Thiel, De 0 a 1, e ele é um best-seller global. Olha o insight. Num curso de extensão, ele levantou e disse assim no final do curso, eu tenho uma proposta. A gente escreve um livro junto, eu escrevo, tu só assina de tudo que eu vi aqui nesse curso.
É arrepiante, né? Jonas, nós vamos ter uma dificuldade enorme de controlar nosso tempo. O Fernando já está lá. Fernando, obrigado pelo carinho, Fernando. Dê sempre aqui. Obrigado, Fernando. E estamos concluindo esse primeiro bloco nessa conversa muito querida com o Jonas Venturini, filho de empresários aqui de Santa Maria, nasceu em Santa Maria, um entusiasta e que teve essa visão global. É um cara com a cabeça no mundo, é um cidadão do mundo. E essa história vai continuar mais nos próximos programas. Nós já voltamos aqui com o Pense Grande e Jonas Venturini. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco do Pense Grande com um guri que pensa muito grande, o nosso santamarense Jonas Venturini. Nós estamos aqui com o carinho do Sebrae. Jonas, o Sebrae é uma paixão. A gente fala aqui, qualquer negócio, o Sebrae está junto. Meu amigo Pedro da São João já tomou conta do mercado de Santa Maria, impressionante aqui, a São João e Santa Maria. Juliano Cancian, meu eterno parceiro, queridão. Assim, a gente está sempre com ideias na frente. Nós temos a Cotricel, estávamos falando há pouco, né, que o tamanho gigantesco que virou a Cotricel. O Luiz Paulo esteve aqui na semana passada, um evento de irrigação, um cara muito, muito positivo, e o 14 Bis, que é o prédio mais lindo que está em construção em Santa Maria. Jonas, passada essa primeira fase, se formou em administração, antes de mais nada, e daí? Como foi a progressão, o início como empreendedor, botar a cara no mundo? O início foi na consultoria, né? E aí na faculdade, tanto em ADM quanto em contábeis, nenhuma cadeira na época. Eu acredito que hoje os dois cursos tenham pelo menos alguma noção disso. E aí na consultoria fui muito bem, empregando técnicas, estruturando operações. Isso em Porto Alegre? Isso já em Porto Alegre, né? Esse ano de 2025 faz 17 anos que eu fui embora para Porto Alegre. E aí, a partir dali, eu entendi que eu comecei a ter um desempenho interessante, começou a ter uma sobra de recursos, que era o momento de ter as participações nas empresas, então comprar participações. Aí, a primeira que eu estruturo complementar, além do braço business que a gente fala no nosso grupo hoje, só para o nosso telespectador entender, hoje o nosso grupo são 3 verticais, falávamos ontem, né? A nossa tese de investimento hoje ela é focada em 3 verticais, que é o braço business, que nós temos todas as soluções hoje, estruturação de franquia, a parte de governança corporativa, a parte de contabilidade, a parte de consultoria estratégica e financeira, a parte de M&A, compra e venda, captação de recursos, toda essa parte, né, pela relação que nós temos com os fundos de investimentos, com os family offices. E aí depois vem a parte de finanças, nós temos 3 financeiras hoje, né, 2 em Porto Alegre e uma em São Paulo, né, lá no Alphaville.
no qual eu tenho um sócio que tu conheces, e nós temos a parte da saúde. Hoje nós temos 4 negócios na área da saúde. Nós temos uma clínica de hemodinâmica em Gramado, nós temos uma clínica odontológica em Porto Alegre, nós temos uma franqueadora de clínicas psiquiátricas em Caxias, e nós estamos entrando com um novo empreendimento em Santa Maria, com uma clínica de imagem junto com sócios de Ijuí. Então, um empreendimento muito bacana que nós estamos estruturando aqui no Hospital São Francisco. E como é que tu te encontra nesse complexo de negócio? São muitos sócios, muitos colaboradores, eu sou o CEO do grupo, é muito trabalho, Carlinhos, muito trabalho, muito trabalho, mas nada que eu não goste. Já diz o ditado, quem corre porque quer não cansa, então é maravilhoso. É um eterno aprendizado, falávamos antes também, tu que é um empresário com muita estrada, quem diz que sabe a chave do sucesso, como fazer, a gente está sempre se reinventando, é tentativa e erro, essa é a grande metodologia do empresário. Nós temos uma carga tributária elevada, complexa, uma competitividade grande, apesar de termos um mercado consumidor muito grande. Eu sempre digo para os meus alunos ou em palestra, o cara que bota uma empresa extremamente inovadora, que tem um potencial grande no Uruguai, esse cara só tem um caminho, que é internacionalizar. São 3 milhões e 300 mil habitantes. Aqui o cara é gigante. Sim. Pedro Brair, da São João, o cara é gigante, mais de 1.200 farmácias só no Brasil. E é um case gigante. Incrível. Então, o Brasil ele te oportuniza isso. As empresas estrangeiras, as multinacionais, elas têm muita dificuldade em entender a nossa realidade. Existe um ponto que tem que ser falado, Carlinhos, que é com relação à reforma tributária, que dos 208 países que a ONU tem mapeados hoje e aceitos, 190 já tinham imposto único, que é o IVA. 190. 190. E nós éramos 18 que não tínhamos. Tudo bem, podemos analisar que já estamos com a maior carga de IVA do mundo, 28,5, que para mim é totalmente na contramão do progresso, do desenvolvimento. Fazer uma reforma tributária com base naquilo que o governo precisa para pagar suas contas e não em transformar o mercado em competitivo para atrair investimentos estrangeiros. Mas isso é uma outra discussão e talvez uma pauta para um outro programa. O que é importante nós precisávamos muito entrar no imposto único para facilitar os registros e as demonstrações contábeis para as empresas lá fora terem mais capacidade de comprar e vender para nós e principalmente se instalar aqui. Jonas, eu vou ter dificuldade de administrar o nosso tempo, mas para mim o que é estratégico? Como é que tu conseguiu formar essa rede, esses relacionamentos? Como é que foi essa história? Porque não é algo que se constrói do dia para a noite. Tá? Ainda mais para um guri que saiu do interior, indo para Porto Alegre e montar em pouco tempo, né, uma rede tão complexa de negócio. Eu acho que é um case. Mais uma vez, muito trabalho. Eu sou um cara extremamente humilde, eu acho que eu tenho muito que aprender, eu gosto muito de trabalhar e eu acho que eu tenho uma predisposição para os relacionamentos. Eu acho que é um grande ativo que eu tenho, é a capacidade... É um grande patrimônio da gente. Relacionamento interpessoal. Então, como estamos juntos aqui, eu vou te dar um outro exemplo da minha boa memória. O primeiro dia de aula, professor Carlinhos Costa Beber, disciplina, curso de administração. O Carlinhos chegou e privilegiou quem era pontual. O que ele fez? Os que se atrasaram no primeiro dia de aula encontraram a porta com classes empilhadas. Já tiveram uma barreira para entrar ali. Tu lembra disso? Agora tu lembrou, né? Verdade. E aí... Eu era meio maluco mesmo. A primeira palavra que estava no quadro, a primeira palavra, network. Já? A primeira palavra que tu escreveu no quadro negro foi networking. E aí tu começou a listar todas as tuas formações, as tuas experiências empresariais, os teus insucessos. Eu me lembro de uma outra passagem, essa vai até te emocionar. Chegou em determinado momento, tu estava com alguma questão do grupo familiar de vocês empresarial, alguma dificuldade, e a Giovana era muito nova, ela abriu a escrivaninha, buscou uma nota, te entregou e disse, pai, fica tranquilo que tudo vai dar certo. R$5. R$5, né? E disse, pai, fica tranquilo que tudo vai dar certo, né? Então são coisas que marcam, Carlinhos. A primeira palavra que eu vi foi networking. E eu te confesso
sem nenhum problema. Eu reproduzi isso muitas vezes nas minhas disciplinas networking. E eu gosto dos contatos, a gente gosta de trocar, se mandar mensagem. Eu te mandei um material agora que é um material que é bom, mas pode ser muito mais qualificado, muito mais aprimorado, mas que eu vi que tu gostou daquilo, vai te ser útil e vai reproduzir o conhecimento e a qualificação. E o que eu sempre repito, né, que o Jonas o network, né, parece ser fácil, mas o sucesso de tu ter uma rede, né, o outro lado, primeiro tu tem que dizer assim, eu tenho para te oferecer algo. Não, é de duas mãos. Relacionamento é de duas mãos. Tá? Tu tem que contribuir com o outro, que o outro vai contribuir contigo. Exato. Então é uma ciência. O relacionamento é uma ciência. E assim, tem muito de genético disso. Né? Eu herdei da minha mãe esse prazer, o gosto, né, de tratar com as pessoas e tal. Então a gente traz já de berço a capacidade e só tu tem que desenvolver. Mas assim, mesmo assim, como é que tu conseguiu fazer uma coisa desse tamanho? Porque é complexo, é gigantesco, tio. Eu acho que movimento tu tem de tudo isso? É muita coisa, mas como eu te disse, eu sempre me planejei. Muitas coisas não saíram como eu queria, mas o fato de eu ter me planejado, muitas coisas saíram como eu gostaria. E eu sempre me autoanalisei. Eu acho, Carlinhos, por exemplo, que na nossa educação fundamental e básica, o autoconhecimento, as pessoas dizem para mim assim, tu não acha que tinha que ter a cadeira de empreendedorismo? Não, tem que ter, mas antes é o autoconhecimento. As pessoas, Carlinhos, elas são confrontadas com emoções e não sabem como reagir. Tu quer ver uma coisa? Tu vai entrevistar um cara pro teu time comercial, tu diz assim, te vende, quem tu és? Fulano de tal. O cara diz, pá, é tão ruim falar da gente. Cara, tu tá dando oportunidade para ele se vender e o cara tá dizendo o seguinte, pá, é tão ruim falar da gente. Cara, ele não se autoconhece. Então, assim, eu trabalhei muito a questão do me autoconhecer. E eu entendi, Carlinhos, na vida, nessa passagem que nós temos, que isso aqui é uma passagem, que nós temos diferentes fases. Para tudo, para relacionamentos, para amizades, para nós mesmos. Vai chegar um momento que vai terminar essa fase. E que nós somos muito, desde cedo, na nossa infância, na nossa casa, na nossa escola, muito bons em iniciar ciclos. Todo mundo fica feliz porque passou no vestibular, porque conseguiu um emprego, porque teve uma empresa aberta, mas a gente lida muito mal com fechamentos de ciclos. Então, eu sempre trabalhei muito aberto nas relações, no sentido de ciclos que se iniciam, ciclos que se fecham. A gente tem, como tu disse, né, uma demanda, tu tem uma oferta. Sim. Essa é a única lei de negócio universal. É isso que dá processo inflacionário, desajuste entre oferta e demanda. Essa é a única lei que existe em negócios. Oferta e demanda. E ela serve exatamente para as relações. Recursos humanos. Tu está trabalhando num nível muito alto. Além de conseguir montar essa rede, tá, de profissionais, de investidores, a grande dificuldade que vocês também têm é um banco de talentos. Nas áreas de negócios, conto muito com ex-alunos, tantos nas pós, muitos. Hoje nós temos 4 colaboradores, ex-alunos meus. Outra coisa importante, né? Voltando um pouquinho nesse vínculo com manter o contato com a sala de aula. Tu encontra os talentos. Total. Passei a grande vantagem... Celeiro. A grande vantagem de tu estar... Não, eu vou abrir mão das minhas noites, eu vou dar aula. Tá? Por meia dúzia de pila ou quase nada. Mas ali tu está recrutando os talentos que ninguém conhece. Tá? Totalmente. É ali que tu faz a networking, que tu sedimenta, fechou todas. Tu é conhecido. Todos. É impressionante. Mas tem um ponto que tu vai aprendendo com a prática, Carlinhos. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil, isso é um dado concreto, 59 milhões de pessoas que têm Bolsa Família e 52 milhões de seletistas. Sim. Então, o comércio tradicional, ele está perdendo muita gente para o Bolsa Família e para o jogo do tigrinho, para as bets, né? Tá uma coisa generalizada. Na área da saúde é diferente. Por exemplo, eu abri na clínica odontológica vaga para saúde bucal, técnico de saúde bucal, eu tive 15 currículos. Porque quem faz a formação quer atuar naquela área. Então, isso é uma coisa que tem que levar em consideração.
Por exemplo, no empreendimento em Santa Maria, choveu currículos para técnicos de enfermagens, enfermeiros, médicos que vão trabalhar conosco, tem profissionais. Por causa que quem faz uma formação na área da saúde quer trabalhar na área da saúde. Então eu perco para o meu concorrente, mas eu não perco para esse tipo de concorrência que o comércio tradicional tem. Então isso é um ponto importante. Essa mão de obra, ela é uma mão de obra mais qualificada, porque tu exige uma formação, e ela é uma mão de obra que tende a se fixar naquele segmento em que ela buscou a formação dela. Eu estou horas para te perguntar, porque achei muito interessante. Nós criamos aqui em Santa Maria um grupo de SM Franchising. Aí tu falou que tem uma franqueadora de medicina psiquiátrica? Sim, em Caxias. A gente estruturou o processo de franquia e ficamos com equity, uma participação. É uma técnica que uma médica de Caxias desenvolveu para tratamento do autismo, que hoje em dia, nós temos aí, se eu não me falha a memória, em cada 10 crianças que nascem, 4 têm o autismo. Em Santa Maria, aqui, a gente tem uma ideia de que nasçam por ano 150, 200 crianças com autismo já, aqui. Eu acho que é mais. Por causa que ainda se tem, Carlinhos, muitas que não têm diagnóstico. Sim. Muitas que não têm diagnóstico. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando... Como é que surgiu essa oportunidade, assim? Porque fugiu até do teu escopo? Na verdade, saúde, né? A gente hoje tem o interesse na saúde, né? Saúde, empresas financeiras, investimos na parte de ensino, desinvestimos, então tem uma tese de investimento, uma tese de desinvestimento, ciclos. Eu sei e eu digo como eu entro, e eu sei e eu digo como eu saio, desde o começo. Tem que ser. Ciclos se iniciam, é início, meio e fim. Então, a gente estruturou e parte dos honorários ficou como equity da franqueadora, não da clínica. Porque isso tem um nicho de mercado enorme. Enorme. A gente vê aqui pela PAI a dificuldade de encontrar psiquiatras, né, e psicólogos, assim, porque o autismo, né, ele é complexo. Cada criança é uma criança o resto da vida. Exato. Né? E é um paciente multifuncional. Ele exige 3, 4, 5 profissionais de diferentes áreas, sabe? E a psiquiatria é a cara. E a gente, nas financeiras, Carlinhos, tanto a nossa de São Paulo quanto as em Porto Alegre, hoje nós temos 2 sedes em Porto Alegre, na Goethe e lá no Instituto Caldeira. Faço questão de te convidar o dia que tu for em Porto Alegre, ir lá no Caldeira comigo, não sei se tu já foi em alguma oportunidade. Sim. Mas ir lá conhecer o nosso espaço. A gente é braço financeiro das empresas. Então, a gente ajuda as empresas a atuar tanto no contas a pagar quanto no contas a receber como uma financeira as a service. Ou seja, é como se fosse a financeira da Superalto, só que o Carlinhos não é dono da financeira. É lógico que no teu segmento existe toda a questão do banco fora e tal. Vocês atuam junto às startups que estão lá dentro? Não. A gente atua junto com as empresas para buscar uma melhor performance tributária e para uma melhor performance para o empresário. Isso. As startups não, porque esse modelo de negócio ele vai fazer mais sentido no lucro real, por causa que o lucro real tu tem toda uma questão de benefícios tributários e uma série de despesamentos à base de cálculo dele. Mas está no foco de vocês startups. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Área financeira, saúde e negócios, nesses 3 vértices, né? Porque a gente vê aqui em Santa Maria é um berço o desenvolvimento de franchising. É impressionante isso aqui. E tu tens a mão de obra de qualidade. Tu tens um berçário aqui. Né? O que é o parque tecnológico na área do agro, as maravilhas que estão acontecendo. Então, o teu escopo vai aos poucos também se abrindo. Mas, assim, ao mesmo tempo, né, Jonas, vocês vão até determinado ponto uma empresa e vocês desligam, vendem, repassam. O bom sempre é tu amarrar o contrato bem feito, que é com relação às tuas cláusulas de saída, as cláusulas de entrada, trabalhar com o conceito de partnership, diluição da participação por não entrega de resultado e ter um cenário de saída. O primeiro opt-out que a gente fala, o primeiro dinheiro que vem, que é uma saída de capital, uma diluição de capital por venda de uma outra parte, a preferência de quem fez o investimento. Então, tu amarrando muito bem essas variáveis, tu tem como ter um controle maior. Sem contar, entrar com a governança, estruturar o conselho, estruturar relatórios, ter um processo de auditoria, tudo isso contribui para que tu mitigue os teus riscos de botar
O dinheiro todo mundo quer. Tu tem que saber como que tu trabalha com relação à concessão dele. O que menos dificuldade tu deve ter é de captar recursos, porque projetos, né, tu tem que garimpar projetos. E é bacana isso, né? Tu poder estruturar, deixar pronta para operar no mercado com sucesso. E nem sempre tu segues com algum tipo de participação acionária. Nem sempre. Às né? vezes vende, né? Muitas empresas, Carlinhos, especialmente nesse universo startup, que a gente aprendeu bastante sobre eles, elas nascem, obviamente, com um Simples Nacional. E aí tu tem um grande entrave, que o Simples Nacional, o contrato, não comporta a participação de uma PJ, tem que ser na física. Eu não quero estar na física se eu não estou no dia a dia. Esse é uma aberração. É um inibidor total. É uma aberração, isso aí a gente sentiu já várias vezes, né? E que agora deve mudar. Deve mudar. Então, o que tu acaba fazendo? Tu acaba entrando com um contrato de promessa de conversão futura de cotas, e aí é só no estágio que ele vai passar para presumido ou para real que a minha holding entra como sócio. Muitas vezes ela nem chega nesse estágio. Já fala do trabalho preventivo, então. Exato. Tu prepara o campo. Exato. Então, assim, a gente foi ao longo do tempo. Agora, mais recentemente, depois de algumas experiências, a gente está muito focado em operação middle marketing mesmo, né? Clínica de diagnóstico, clima de hemodinâmica em Gramado, cardiologia. Agora estamos olhando para botar a segunda unidade na região. Então, assim, o nosso foco é esse. É literalmente pegar operações que tenham demandas reprimidas. Saúde é a área do século XXI. A gente precisa viver mais e melhor. A gente aposta muito nisso. E a gente aposta muito em entrar nas operações financiarizando, sendo o braço financeiro. E para encerrar, né, eu estou tentando encerrar o segundo bloco, o Fernando já está me xingando lá do outro lado, mas assim, a saúde no país, né, tu tem, a Constituição te diz assim, né, a saúde é um problema de Estado, é uma questão de Estado, tem que todo brasileiro tem direito à saúde e tal. Mas só que na prática, né, dinheiro tem, mas a gestão é bem complicada. E abre espaço, então, como nós vamos ver agora no final, né, oportunidades muito grandes nos negócios. As pessoas estão vivendo mais, com qualidade de vida maior, né, e renda maior, mais ticket para gastar. Então, a grande mudança, Carlinhos, talvez que tu tenha visto ao longo da tua trajetória empresarial é a velocidade das mudanças das respostas, né? Então, por exemplo, pegando o nosso case aqui para finalizar o segundo bloco, Santa Maria ela tem um DNA eminentemente prestação de serviços. Mas precisa qualificar os serviços. Por quê? Agregar valor, né? Agregar valor, porque Santa Maria, assim como tu falou que a saúde está cambaleando, Santa Maria sempre foi muito dependente do funcionalismo público, que vem cada vez perdendo mais. O governo tem cada vez menos condições de dar boas condições para o funcionalismo público. O que acontece na prática? O nosso comércio mingua, o PIB per capita cai, e tudo vai... Nós temos que mudar essa realidade, temos que mudar essa matriz de PIB. Então, nós temos esse perfil, o dinheiro chega aqui em forma de salários e benefícios, mas ele não fica 24 horas, 48 horas na cidade, o dinheiro vai embora. Nós já voltamos aqui com esse Pense Grande, com esse gurizão aqui que pensa muito grande, Jonas Venturini. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível.
Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o último bloco com Jonas Venturini, meu querido ex-aluno aqui, está me recordando os bons tempos lá da universidade, do curso de administração, principalmente quando eu optei por dar aula no primeiro semestre, porque eu sentia muita desistência, porque os cursos superiores, eles, nos 2 primeiros anos, é aquele pacotão de tudo um pouco e falta motivação. Então, assim, eu senti lá atrás que eles precisavam, assim, ali com seus 18, 19 anos, como era o teu caso, ter o contato com o empresário. Tá? Então, isso foi testemunha disso. Mas, Jonas, nós temos 10 minutos para te contar o que tu está fazendo em Santa Maria, o que tu pode oferecer para as empresas daqui, para a gurizada que está montando suas startups. Como é que tu consegue viabilizar isso? Assim, ó, esses 10 minutos, eu gostaria muito assim, que tu deixasse a tua mensagem para Santa Maria. Como um executivo de sucesso, um empreendedor, um visionário, um cara que é um cidadão do mundo, pode fazer isso que a gente faz aqui, um network com a tua terra. Tu ama Santa Maria, tua família está aqui e tu quer também ver as coisas progredir. E tu enxerga que é uma cidade de grande potencial e muito inexplorado. Na maioria das oportunidades nós não aproveitamos. É verdade. Eu traria até uma extensão, né, Carlinhos? A nossa região é um perímetro de 3,5 milhões de habitantes, que foi uma das coisas que nós analisamos para botar a unidade aqui. Então, uma clínica de imagens... 3,5 milhões, é? O perímetro, né? Região central do estado, 3,5 milhões que se alimentam de Santa Maria e do que Santa Maria oferece para essa região. Santa Maria é quem reverbera serviços, boa parte da indústria. E a saúde, né? A saúde, né? É o centro de referência, né? O ensino, obviamente, né, Carlinhos? Então, assim, a gente está vindo um projeto, investimento inicial 9 milhões, uma clínica de imagens no São Francisco, Radimais, são 1.000 metros quadrados, né? A segunda fase a gente entra com uma outra ressonância, um investimento aí de mais quase 4 milhões, e a última fase que a gente tem prevista, então, um investimento de mais 10 milhões na clínica, chegando em um total de 20 a 22 milhões. Então, voltando para Santa Maria com tudo, né? Fazendo investimento. Para justamente atender, existem players, obviamente, no segmento, mas existe uma demanda que ainda está aberta, né? E o meu mestre Carlinhos falava agora há pouco, a concorrência que me faz mexer, né? Então, a concorrência é boa para todo mundo, né? Ela faz com que a gente melhore, eu tenho certeza que espaço tem para todo mundo. Então, a gente vem com esse projeto e vem com vontade de olhar outros negócios. Isso. Tá? Para os empresários de Santa Maria, então, a gente atua como braço financeiro das empresas, temos total interesse em efetivamente contribuir, agregar, e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito boa. E para os nossos estudantes, não desistam. Existe uma passagem na Bíblia que eu queria deixar frisado aqui, que Jesus diz, Carlinhos, não importa quantas vezes tu caias, mas o importante é quantas vezes tu está disposto a levantar. Toda lição que tu tem sobre empreendedorismo, tu sempre vai cair sobre perseverança. Aquele que vence é aquele que persevera. É aquele que não esmorece, é aquele que erra muito, aprende com os erros para voltar melhor, mais forte e continuar perseverando. E eu, se puder trazer uma mensagem para os estudantes, invistam em vocês. Esse é um investimento que tu não consegue mensurar o ROI, o Return on Investment, mas ele vem. Ele vem sem sombra de dúvidas, e ele é o investimento melhor que se pode fazer, é investir em si mesmo, na qualificação, no inglês fluente, Carlinhos. O cara ter hoje, por exemplo, um mandarim intermediário, o cara surfa vagas, como hoje temos a questão dos nômades digitais, tu pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, recebe em criptomoeda. Então, quem que consegue isso? É o cara que efetivamente se abre para ter essa oportunidade, para receber esse conhecimento. Então, invistam em vocês, invistam numa formação de inglês, invistam no mandarim, e aqueles que forem empreender, não desistam, perseverem. Tem muita coisa para fazer. Jonas, tu é fruto do meio.
O que me assusta muitas vezes, tá, é uma acomodação, tu cair pela média, sabe? E eu tive N casos assim, de grandes talentos, mas que se acomodaram, né? Por que eu vou estudar inglês, vou falar inglês, se ninguém na minha classe estuda? Por que eu vou abrir mão das minhas férias se eu posso, em vez de trabalhar no exterior, né? Então, eu acho que tu tinha que ter um canal mais permanente, sabe? Já que tem hoje as facilidades todas de comunicação, tá? Vamos estudar alguma coisa, Jonas, assim, para te ter, digamos, uma aula virtual. Surgiu agora esse insight, tá? De concurso de administração, tá? Eu vou dar 15 dias, eu vou dar uma aula online para os alunos de administração gratuitamente, tá? Excelente ideia. Porque tu é um cara que gosta de compartilhar e tem segurança, tá? Tem segurança. E essa gurizada precisa ter uma referência, Jonas. Quem é a referência, sabe? Porque está todo mundo defasado. Os professores também já estão ficando defasados, tá? Então, nada como tu que está na linha de frente e tem o dom do ensino, tu gosta do magistério, está feita aqui a proposta. Tá? Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso, compartilhar, porque e para as empresas, né? As empresas, o dinheiro, dinheiro está aí sobrando para investimento, tem que ser viável. E vocês têm as ferramentas que vão dizer se é viável. Hoje tu consegue, Jonas, me confirma isso, tu consegue projetar o sucesso ou o possível insucesso. Hoje tu tem ferramentas, tu consegue medir, é uma virtude que tu tem, saber medir. Então, meu amigo, eu acho que essa tua terra aqui tem tudo para te receber ainda mais o teu carinho, a tua atenção, portas que tu pode abrir para a nossa gente. Eu fico extremamente grato voltar para a minha terra. Sou nascido aqui no Hospital da Brigada, em Santa Maria. Junto com a Giovana também. A Giovana também. Tem meu pai que fez aquela maternidade, tem um carinho muito grande por essa cidade, por essa terra. Estou voltando agora, 17 de março, tu estás convidado à nossa inauguração. E sim. Estás convidado, de honra, e vai ser um prazer voltar com esse time. Essa é a 10ª unidade das clínicas de imagem dos meus sócios, a 10ª. Santa Maria vai ter a mais moderna. E um investimento gigantesco, a tecnologia. É interessante, eu ia te perguntar, hoje, todo esse equipamento, a gente é melhor locar os equipamentos do que comprar. A gente aqui está comprando. Está comprando. A gente está comprando, até foi um ponto que sofremos com essa oscilação de câmbio, né, Carlinhos? Sim. Porque todo dimensionamento não se controla o que não se mede. Verdade. E tudo que nós projetamos, nós infelizmente não controlamos a variável câmbio, que não depende somente do mercado interno, Sim, mas é incontrolável. É incontrolável. E aí nós tivemos que alterar o planejamento, obviamente, que payback, toda a taxa de retorno, tudo se altera, porque fizemos a conta a 4,80 e chegamos a bater 6,30 em câmbio, agora estamos em 5,91. Então, assim, foi um impacto aí de 30% na aquisição, mas as máquinas são próprias. Existem, sim, Carlinhos, na área da saúde, tu pega uma nefro, existem muitas máquinas locadas, é muito comum, mas na imagem ainda é muito tradicional a aquisição e a gente está adquirindo o melhor parque fabril de diagnóstico para Santa Maria. E no core de vocês, o que tem ainda a possibilidade de investir aqui, no core da saúde? Tem mais algumas áreas na saúde, mas isso toda... de euforia. Tem algumas conversas, mas eu não quero dizer a área, porque toda ação ela causa uma reação. E como a gente sabe que isso acontece... Nesse aspecto que eu quero perguntar, quer dizer, tem mais oportunidades aqui? Tem muita oportunidade. Eu vou te dar um exemplo, até porque a gente tem a clínica de cardiologia hemodinâmica que coloca stent em Gramado. A fila de cateterismo agora foi colocada uma hemodinâmica no regional. A fila estava de 2 anos para um cateterismo, não para a implantação, Carlinhos, do stent, que daí se chama angioplastia. Só para ver a qualidade das veias
do coração e das artérias estava 2 anos a fila. Ninguém sabe disso. Agora, eu te pergunto, tu acha que o regional colocando ele vai conseguir dar conta da fila? Não vai conseguir dar conta. Então, olha o espaço que se tem ainda. Te dando um exemplo. E isso aumenta a demanda do implante logo adiante. Total. A má alimentação, Carlinhos, ela faz com que efetivamente a gente comprometa a saúde do nosso coração, e um dos principais recursos que nós temos é o stent, que ele, né, alarga as tuas artérias, as tuas veias ali do coração, né? Tá. Bom, Jonas, assim, fora desse escopo da saúde, e os braços financeiros, suporte... Quero investir muito aqui na parte financeira. Tem grandes empresas aqui que eu posso trabalhar com elas. Grandes empresas, mapeadas. Então, eu quero continuar investindo com relação ao meu braço financeiro aqui também. Porque a gente está vendo que a economia, o mundo inteiro está indo para concentração, tu tem que ter escala em tudo. E está vendo, assim, nos últimos meses, tá? Muitas empresas pedindo recuperação judicial, RJ. Como é que vocês podem ajudar essas empresas que estão nesse estado de buscar a justiça para tentar se recuperar? Carlinhos, eu acredito muito na questão do posicionamento. Tu falou uma grande verdade. O mercado está ficando altamente concentrado, né? Os players financeiros, eles estão cada vez mais absorvendo. Tu tem hoje grandes redes varejistas da área da saúde, hospitais, grandes empresas que são controladas por fundos de investimentos. Quem está em mais dificuldade é quem? É o mercado médio. Ele não consegue ter a escala do grande, não consegue ter o preço do pequeno. Exatamente isso. Isso eu ouvi de um empresário aqui em Santa Maria, né? Eu me tornei médio, estou feliz da vida. Agora estou apavorado porque eu tenho custos de uma empresa grande e receita de uma empresa pequena. E não só isso, né, Carlinhos? O pessoal antigamente falava do pequeno. O pequeno não paga o imposto, o pequeno é artesanal. Agora, o artesanal, ele é o valorizado. O americano diz o handmade, cada vez mais é valorizado. Então, o que está acontecendo? Tu qualificou o artesanal, o pequeno. Só tu ir hoje, por exemplo, o que era a percepção de uma feira, que eu ia com os meus pais na Rio Branco, e uma feira hoje. Hoje, a feira é uma opção. Antigamente era o que tinha, porque os mercados não tinham muito hortifruti, né? Hoje em dia tu vai buscando o quê? Aquilo que o produtor, ele colheu, ele plantou e ele está te levando da propriedade dele para ti na feira. É o contato direto com aquela produção, né? Então, Jonas do céu, vamos ter que fazer uma nova edição. Mestre, à tua disposição. Muito bom. Assim, espero que as pessoas, as empresas, tudo que tu trouxeste hoje, esses conceitos de inovação, são fundamentais para a sobrevivência. Se não há mais espaço algum para o amadorismo, para investimentos que não sejam medidos, literalmente na ponta do lápis, e a gurizada, esse entusiasmo que tu trouxe aqui para os guris que estão hoje nos bancos escolares que tu frequentaste, que eu fui professor, sabe, e a possibilidade de tu teres uma interação semanal ou quinzenal com a gurizada, valeram esse programa. Muito legal. Pessoal, vocês então conheceram mais um talento nosso, gurizão formado aqui, família daqui, e que se tornou aí um executivo global. Jonas. Mestre, obrigado pelo convite. Fantástico. Uma satisfação. Fantástico. E estou à disposição para mais vindas aqui bater um papo contigo, Sempre. assim como ele no Superalto a gente tomar um cafezinho, que sempre é um prazer. Muito legal. Programa maravilhoso. Um beijo no coração de todos. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.